Você tem o livro do CEDEJ ou Esther, não, né? Tem sim, eu tenho o PDF. Então, é igual eu falei, a minha dúvida nessa aula é essa biossíntese dos componentes virais. Se cai isso aqui, eu não sei nem o que falar disso aqui. Mas, enfim, vamos lá. Boa noite, essa é a aula de revisão para P2, de microbiologia. Espera aí que eu vou botar lá na página. Biossíntese. Qual é o capítulo? Dos vírus Isso, das viróides animais. E a parte mais complicada é essa. Porque as outras, bem tranquilinho assim, não tem segredo não. Na P2, na P2, sobre esse assunto aqui, dos já vírus e teve a viróides P2 animais. de microbiologia? Oi? Já teve a P2 de microbiologia? Não, do ano passado. Ah, sim. Caiu o desenho para desenhar o vírus envelopado e não envelopado. Tá, eu vou compartilhar. Eu já estou até me focando. Isso aqui eu tô me focando. Igual eu falei, o principal mesmo é essa biossíntese aqui, porque eu não sei nada disso aqui. Com que forma, no final, no começo, enfim. O que acontece? O que você precisa saber é que se eles perguntarem, o primeiro vírus descoberto foi o vírus do mosaico, que esse vírus foi encontrado na célula do fungo. Da célula do fungo, não, da célula do fulmor, que é um material que era muito rentável. Então, eles perceberam uma mudança nas folhas, né? A perda da qualidade das folhas, mas não a perda. E como as folhas são usadas para produzir esse fungo, se ela tiver alguma lesão, algum prejuízo aparente, ela também altera o sabor e o odor, né, para as pessoas que fumam. Então É o vírus do mosaico? Isso, essa imagem que eu estou compartilhando aí na tela. Sim. Vê se está aparecendo alguma coisa. Tá, tranquilo, vou até aumentar aqui. Tá no livro também, né? Vou até colocar o livro aqui. Tá no livro. Calma aí. Essa aqui é a estrutura do primeiro vírus que eles descobriram. Olha só. Vírus do tipo 1, vírus do tipo 2. Sim. E esse vírus do tipo 1, ele tem uma estrutura externa diferenciada pela cor aqui. Só que ele pode se associar. Ele se associando, ele começa... O vírus, ele é um micróbio que ele pode predar qualquer tipo de ser vivo. Sim. Porque a definição dele é que ele é um parasita intracelular obrigatório. Quando ele está fora da célula, ele tem o metabolismo acelular. Quando ele está fora da célula, ele fica inerte. Ele só ativa seu metabolismo na célula. Porém, ele não tem um sistema de reprodução sozinho. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Alguns cientistas dizem que ele é uma partícula viral. Ele é uma partícula que é oriundo de algum ser vivo que deu errado e essa partícula precisa de um outro ser vivo para se reproduzir. Então, ele penetra uma célula viva e usa todo o maquinário celular dessa célula para se reproduzir. Ele meio que manipula a célula, né? Ele manipula a célula. O que acontece, quando você estudar imunologia, você vai entender. Existem células que emitem uma sinalização, que é MHC1 e MHC2. Sim. Eles podem ficar aderidos à membrana interna e externa de uma célula. Então, ele manipula esse MHC para que ele não reconheça que o vírus está penetrando nessa célula. Então, o que acontece? Ele desativa o sistema de defesa do corpo e dentro da célula, quando essa célula de defesa é fagocitada, a maioria dos vírus tem preferência para predar linfócito T e B. Eu nunca ouvi, já deve existir sim, mas, por exemplo, o vírus da Covid, ele gosta de algumas células que... eu não vou citar nomes, né, de vírus, para não ser incoerente. Mas o vírus da HIV e HPV e de outros da gripe, eles têm preferência por linfócitos T. Porque esses linfócitos T, eles são células de defesa
que tem várias organelas e quanto maior o número de organelas, mais energia esse vírus pode adquirir. Por quê? O vírus bacana. entra... Pode falar. Não pode falar, achei bacana essa... Curioso, né? É curioso, porque eu fiquei com muita raiva do vírus quando eu descobri isso. Ele entra na célula, ele desativa o sistema de defesa. Quando ele consegue desativar o sistema de defesa, que é esse MHC, a célula não consegue pedir ajuda para atacar o vírus e matar ele. Então, o vírus pega a célula de defesa. Você sabe que existe vírus encapsulado e não encapsulado. Sim, sim. O vírus encapsulado, ele tem uma outra, ele é mais sórdido ainda. O capsulado, ele entra na célula, usa o maquinário celular da célula, se reproduz, estoura a célula e manda para fora todos os vírus filhotes. Caralho. O vírus encapsulado, ele é pior ainda, porque a nossa membrana plasmática, membrana celular, tem uma glicoproteína, que ele é uma mistura de açúcares com gordura. Quem produz esse açúcar e essa gordura é o complexo de Golgi. O que ele faz? Ele entra na célula, ele é transcrito, ele usa o ribossomo para copiar, fazer várias cópias dele. Ele escraviza os ribossomos, né, para fazer várias cópias dele. Depois que ele faz várias cópias dele, ele entra no complexo de Golgi e usa o complexo de Golgi uma proteína que é uma camada dupla. Ele já tem um capsídeo dele, que já dá reprodução, e ainda tem uma camada dupla, que é a capsômero dele. Quando ele sai dessa célula, que é obviamente morta, o que vai acontecer? Ele vai lá e mata a célula de defesa para que as outras células de defesa não... Quando ele sai dessa célula, como esse capsômero é parte da célula do animal que ele está predando, as outras células de defesa não conseguem identificar esse vírus como um patógeno. Então, ele vai conseguir predar as outras células de defesa, assim se disfarçando como espião, vamos dizer assim. Isso tudo é porque existe competência, existe na superfície do vírus, deixa eu tentar colocar aqui. Receptores, né? Hã? Tem os receptores, isso aí é bacana. Isso aí eu pude entender bem, isso aí é bem tranquilinho. As partes externas da célula têm um receptor, que o vírus só consegue penetrar a célula que tem competência. Aqui, ó. Quanto maior o número de mais aqui, ó, maior a competência. A infecção é grave. Sim. Quando tem metade de competência e metade não competente, é branda. Sim. Quando tem pouquinha competência, é pouco ou nenhum sintoma. Agora eu entendo que tem pessoas que o vírus da Covid foi infectado, contaminado. Eu, por exemplo, eu fui infectado, eu fui contaminado e eu não tive nenhum sintoma ou pouco. Isso. Geralmente, pessoas assim não desenvolvem infecções graves, porque a competência para a infecção delas é menor. Então, a quantidade de receptores para o vírus que essa célula tem é menor. Algumas células também possuem... A quantidade de células que você tem que é competente para o vírus é pequena. Sim. Tem gente que não tem célula competente nenhuma. Por exemplo, teve um caso, espera aí rapidinho, de um senhor que resistiu à gripe espanhola. Caralho. É sério. O N1. Que isso? E Covid. Ele tem 120 anos. Todo mundo achando que ele ia morrer de Covid, o cara tá feliz e contente agora. Morreu, acho que 2 ou 3 anos depois. Ele pegou Covid, ele é um senhorzinho italiano. Ele pegou Covid em 2020 e acho que morreu só em 2023 ou 2024. Negócio Caramba! Assim, bastante tempo depois, mas por outro motivo. Foi de velhice mesmo. Você vê como são as coisas, né? Isso é bacana, isso aí da célula. Agora pode descobrir agora mais a fundo porque algumas pessoas elas têm suscetíveis a infecções, a virose grave, a expressão de virose grave, sintomas graves. É porque as células algumas células possuem competência e outras não.
Vou dar um exemplo aqui. Todo brasileiro é obrigado a vacinar o seu filho contra a BCG. Sim. Alguns outros países também têm essa vacina, mas todo brasileiro é obrigado a ter vacina. Então, se você olhar a sua marquinha da BCG, quanto maior o tamanho da marca, menor maior a competência para infecção. Uhum. Então, uma pessoa que tem a BCG pequenininha, ela tem pouco ou nenhum sintoma de infecção, porque as células preparadas para desenvolver uma infecção viral, ou bacteriana, no caso, elas são poucas. A BCG é o que? É do braço direito? É essa mesmo. A minha não é pequena, não. A minha, sei lá, tem uns 3 centímetros. Não, 1,5 centímetros. A minha tem 1,5 centímetro. A minha é grande. O que acontece? Alguns A tipos minha também é por aí assim mesmo. alguns tipos sanguíneos, eles têm maior preferência para desenvolver baixa imunidade contra vírus e outros contra bactérias, outras contra fungos. Eu não sei se o livro de vocês agora tem essa informação, mas quem tem um tamanho maior de BCG pode ser mais suscetível à infecção bacteriana do que a viral. Cara, eu não sabia disso, não. Qual o seu tipo sanguíneo? E eu nem sei o que é, tem que ver aqui, nem lembro. Eu não fico atento a essas coisas, tem que ver aqui. Quem tem tipo sanguíneo A e B é mais suscetível à infecção viral do que a bacteriana. Quem tem esse tipo sanguíneo O é mais suscetível à infecção bacteriana. Pô, legal, informação bacana. Aí o desenho do vírus, ó, que caiu para cair na P2, bem facinho. Eu não consegui, não lembrava. Esse vírus do lado esquerdo, ele é um vírus simples. E o vírus do lado direito é um vírus encapsulado. Esse vírus encapsulado aqui é que usa o complexo de Golgi para produzir esse capsômero. Tá vendo essas pontinhas que estão em volta do vírus? Sim. Essa é a célula, essa é a estrutura que gera competência ou não. Essa estrutura que encaixa na célula de defesa gera possibilidade para que ela absorva nessa célula e ele consiga capturar, se reproduzir dentro da célula. Porém, as células que não possuem ligante para essa glicoproteína é isso aqui. Cadê? Sim. Uhum. As células que não possuem ligante para essa glicoproteína, elas não permitem que a infecção se instale. Vou dar um exemplo na época que eu estudava, na época que eu estudava microbiologia, o Mallory colocou uma chartzinha lá na plataforma que só tem infecção quem tem competência. Então, a pessoa que tem células competentes para gerar vírus, elas precisam ter isso aí é uma coisa que deveria ser informado quando a criança faz o teste de pezinho. Mas a maioria das pessoas não tem essa informação. Então, essas pessoas deveriam tomar mais vitamina D5 do que as outras. Porém, no geral, as pessoas não sabem disso. Para evitar que essas células, as estruturas competentes aqui, penetrem a célula, se liguem à célula e impeçam que as células se desenvolvam. Existem várias vitaminas que ajudam nisso. Sim. Então, só uma coisa. Eu vi aqui que um é envelopado e outro é não envelopado. É igual encapsulado, mesma coisa, né? Isso, é igualzinho. Só uma coisa, por que um tem o capsômero e o outro tem capsídio? Qual a diferença, assim? Capsômero é a parte externa, é um capuz. Capsídio é uma proteção ao DNA, é o material genético que está dentro do envelope. Sim. Esse aqui, ó, só tem, tá vendo essa capinha aqui, essas bolinhas? Sim. A capa de proteção para o vírus. As bolinhas, tá. Aqui, ó, sim. Aqui tem o RNA do vírus e o capsídio, que é uma proteção ao material genético. Esse vírus aqui, ele é muito mais difícil de ser destruído no vírus humano. O HIV é um vírus assim. É por causa dessa proteção, então, né? Além de ter o envelope, o RNA dele, ou o DNA, ele pode ter uma proteção maior.
para destruir o DNA dele é muito mais difícil. E a proteção ao capsídeo? Capsídeo é a proteção ao material genético. Caramba, agora eu entendi. E o capsômero é a proteção externa, né? É a proteção externa do vírus não envelopado. Que bacana, agora eu entendi. Então, o HIV é o envelopado. É um vírus envelopado. O Ah, vírus também é um vírus envelopado. O vírus HN1N1 também é envelopado. O vírus da Covid também é envelopado. envelopado? Sim. Caramba! Que legal. Eu tô focando no desenho, porque se cair o desenho, eu vou saber desenhar, mas é fácil. Mas como foi aplicado na questão? Oi? Você desenhar a diferença de vírus. Para desenhar os dois tipos de vírus. Mas isso aí não é tão difícil de fazer. É só você fazer isso aqui é um tipo de vírus. Eu não sei fazer igual tá aí no desenho, né? Eu vou fazer, eu faria do meu jeito, né? Duas capas, que é envelopado, e com uma capa só, que é o de capsômero. Sim. Entendeu? Aí você pode fazer uma setinha marcando material genético, capsídeo para proteger o material genético, envelopado, e no vírus não envelopado, você bota vários com o DNA. Sim, sim. Esse capsômero o não envelopado eu fiz a prática dele com canudo, que ele é formado por triângulos. Isso. No caso, na prática, né? Isso, ficou bacana, ficou legal. Essa prática é muito interessante porque em microbiologia não há muita menção a vírus envelopado. Sim. Aí, ó, que bacana. Legal. Isso é muito interessante. Porque o material... Você aprende, né? Aí, essa parte aí que esse é o cão de manga. Olha só. Os estágios iniciais de interação que correspondem à dissolução e ao engolfamento de partículas pelas células. Internalização do genoma final é aquele negócio que eu falei para você, que quando o vírus consegue inserir, tem aquelas pontinhas que eu falei da proteína, é como se fosse É o receptor? Isso, o receptor. É como se ele colocasse uma chave, essa chave, ao girar, abre a porta. Se ela for competente, né? Se a célula for competente. Sim. Se a célula não for competente, nada disso vai acontecer. Internalização de genoma viral, reconhecimento desse genoma pelas células para o processo de replicação, tradução. Olha só. Depois que o vírus entra na célula, ele começa a usar o maquinário celular todo para reproduzir. Ele vai no ribossomo, o ribossomo meio que desmonta ele, só que ele consegue driblar o ribossomo. Ele consegue usar o ribossomo como se fosse uma xerox. Copiar o material genético dele, independente se for RNA ou DNA, e usar todos o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, para criar cápsulas do retículo endoplasmático ou criar envelope no complexo de Golgi, entendeu? Sim. Depois ele lisa a célula e joga para fora essas partículas refeitas. Sim. Aqui, a aprovação de proteínas neoformadas pelo controle de qualidade da célula. Isso é o complexo de Golgi. Reunião de componentes virais sintetizados, montagem das partículas. Depois que ele passa por esse processo, ele tem uma quantidade de milhares de partículas, centenas de partículas virais que conseguem ser reproduzidas em uma única célula. A pessoa tem a virose, né? Isso vai à virose. Então, o nosso corpo começa a produzir interferon, que é uma proteína que desacelera o metabolismo e impede que as células tenham competência para a reprodução. Isso faz com que o vírus morra de fome, porque ele não tem mais célula para se alimentar. Porém, ele desacelera o metabolismo, a gente fica cansado, com dor no corpo. Os sintomas, né, que tem, né? Eu vi isso aqui em uma outra aula, mas explica direitinho também. É o sintoma da interferose, que é uma desaceleração brusca. É como se mas isso afeta todas as células do organismo. É como se você tivesse que matar uma barata com uma bomba. O corpo todo produz essa proteína
para que essa citocina, para que desacelere o metabolismo e faça com que os vírus morram de fome. Só que isso não dura muito tempo, dura de 2 a 3 dias. Se em 3 dias você não conseguir se recuperar, aí você precisa de ajuda médica. Como eles perguntariam na P2 se caísse? Porque quando eu fiz não caiu. Como eles perguntariam se isso caísse? Porque é um negócio muito chato, gente. Deixa eu ver. Aqui enche muita linguiça. Enche muita linguiça aqui. Eu tenho uma prova aqui que eu posso ler para você e eu posso ir respondendo baseado nessa prova. Sim. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu ver se eu entendi aqui, então. A biossística podem virar. Então basicamente, tá aqui fala, ó, os estágios iniciais da interação que corresponde à dissorção e ao engolfamento das partículas da célula. Então a célula vai estar o vírus ali e a célula meio que vai fazer a endocitose, né, ou a fagocitose. Isso. Dependendo do tamanho da partícula. Tem uma outra que fala aí. Endocitose é partícula pequena, fagocitose é o maior. Mas, enfim, vai fazer um dos dois processos. Beleza. Aí ocorre a internalização do genoma viral. O genoma viral, basicamente, é a entrada do DNA ou RNA dentro da célula. Não, dentro da célula não. Como que é? A célula vai engolfar aquele vírus. Vai fagocitar. Sim. Aí então, ele vai fazer. O que acontece? A célula vai fagocitar o vírus e vai destruir todo o capsômero ou o envelope dele. Vai quebrar de acordo com a estrutura que tem dentro. Pode entrar um ou vários vírus, tá? Não é só um vírus que entra. Não é a mesma coisa que acontece na reprodução. Sim. Vários vírus podem entrar na célula. O problema é que se vários vírus entrarem na célula, a célula não vai conseguir sozinha destruir esse vírus. Então, se um vírus entrar, ou 2, ou poucos vírus, a célula vai destruir partes por partes, tipo desmontagem, né? E vai aprender como funciona cada uma das partes. Para quê? Para que ele possa usar esse conhecimento para destruir o próximo vírus que entrar nela. Sim. Porém, muitas das vezes, esse vírus destrói o MHC. Deixa eu compartilhar aqui para você. Eu acabei parando de compartilhar, mas tem uma imagem aqui que é importante você para exemplificar aquilo que eu estou falando. Vai aparecer. Tudo bem. Aqui, apareceu aqui. Se eu vejo que mesmo, aumenta aqui, eu vejo que não coisa que mesmo. Aqui, tô vendo um monte de coisa de pecinha aqui. Tá. Ó, membrana plasmática, proteína tirosina sinase, quebra, né? A proteína. Proteína serina teonina, proteína tirosina, guanil ciclase, EPO, não sei o que é não. MHC. Esse MHC que eu falei para você que é sinalizador. Ele ativa quando qualquer partícula viral entra em contato com ele ativa uma resposta imune que vai mandar outras células de defesa para destruir essa molécula. Sim, sim. Da partícula viral. Porém, o vírus consegue desativar esse MHC. Então, é como se ele tirasse o MHC daquela membrana. Tirando o MHC da membrana, ele não consegue usar a própria célula para pedir ajuda. Então, toda a resposta imune é prejudicada. Esse epinefrina, o sistema de defesa da célula, que libera para fora da corrente sanguínea alguns hormônios que atuam na resposta à infecção. Aqui, proteína transpartida, adenilato ciclase. São estruturas que atuam na defesa da célula. Sim. E quando você estudar... quando a gente estuda imuno, quando eu dou aula de imuno, eu falo muito sobre isso. Imuno eu já fiz, eu gostei muito. Você já passou? Já passei. Então, anticorpos. Anticorpos, eles têm proteínas que ajudam a favorecer, vamos dizer assim, o processo de defesa. Isso. Eu acho imuno bem difícil.
Mais difícil eu gostei muito, agora eu não lembro nada, mas eu gostei demais quando eu estudei na época. Achei muito bacana. Ó, vou dar uma lidinha aqui, é chato ler, mas é necessário. Uhum. Fisiologicamente, esse processo celular voluntário de captura pode ser percebido, pois as proteínas receptoras, em função de suas estruturas transmembranas, sinalizam para proteínas que estão posicionadas na face interna da membrana plasmática, principalmente aquelas conhecidas pelo nome de clatrinas, pois são essas que vão promover o engolfamento do material aprisionado na superfície. O engolfamento resulta na formação de uma vesícula coberta de clatrinas, em cujo interior o material capturado está contido. A participação das clatrinas é evidência indicativa de que a célula pegou o material, no caso, uma partícula viral, porque necessitava fazê-lo para suprir as suas necessidades metabólicas. As células também se alimentam dos vírus. Quando esse vírus consegue ser destruído, a célula usa o material dele para se alimentar. Uhum. Tá? O problema é que aqui nesse livro eu não sei se tem processo de destruição da... Não, eu acho que não tem. Ou é isso aí? Olha só. Essa partícula... Isso aqui enjoadinho. Nossa, a parte aí bem enjoada. Nossa. O vírus, ele entra em contato, pega uma parte competente da célula que fagocita ele. Isso, agora é isso. Agora tá... Acidificação gradual. O pH da célula interno, ele começa a se acidificar e essa célula começa a ser desmontada, tá vendo? Quando ele entra, começa a se formar uma vesícula e dentro dessa vesícula é um fagossomo que a gente fala. Dentro do fagossomo começam a ser expelidas várias substâncias digestivas para tentar matar aquele vírus. Esse vírus começa a ser destruído. Para ele ser desmontado, o ribossomo vai usar a estrutura do vírus para entender como ele funciona, ele se reproduz, e esse material é usado. Quando esse genoma do vírus não consegue ser desativado, não consegue ser quebrado pelo ribossomo, o próprio vírus se autorregenera, usando o maquinário celular para se reproduzir. Sei que essa parte fala muita coisa. A gente não sabe no que vai se atentar se cair isso aqui, né? Porque até agora, assim, não caiu. Até quando eu fiz, não caiu. Não sei agora como vai ser, né? Uma coisa que pode ser muito importante para você gravar, proteasoma. Estrutura celular cilíndrica, oca, constituída por um agregado de protease responsável pela degradação de proteínas celulares, identificadas como impróprias ao ambiente citoplasmático. Nosso corpo tem controle de qualidade, ele identifica se tem alguma proteína que não é nossa dentro das células. A parte que identifica essa proteína são os proteassomas, são como se fosse uma organela celular que identifica se tem alguma coisa errada ou não. Sim. Esses proteassomas é que reciclam as proteínas dos vírus, tá? Inativando o vírus conseguir continuar funcionando. Quando esses vírus não são usados, partes desse material são exocitados, tá? O vírus, a célula consegue fazer fagocitose, que é a alimentação dela. Sim. Exocitose, que é a liberação para o meio extracelular do que não presta. Interferon, proteína liberada pelas células como parte do processo fisiológico de anabolismo, que auxilia na competição por nutrientes do corpo dos animais. No caso, portanto, toda célula em anabolismo libera interferon, ou seja, como desacelera o metabolismo. Ou você pode usar outra justificativa. A célula está se alimentando, ela está sintetizando nutrientes. Sim. Então, o processo de síntese de nutrientes é anabolismo. Então, nesse processo que ele está digerindo o vírus, ela está em anabolismo. Para quê? Para que ela aprenda
adquire o vírus e também gere capacidade de destruição das outras partículas virais. Que a fase de catabolismo é a parte que tem uma aula que fala da fase de catabolismo, é a partir da liberação de térferons. A gente tem os sintomas, aí é um negócio muito louco. Eu não sei se é isso, né? Olha outra figura que interessante. A apresentação artística das etapas seguidas pela célula para sintetizar os componentes estruturais e não estruturais partículas de flavivírus. Olha só, aqui tem que é um vírus que eles denominam como vírion. Esse vírus parece até coronavírus. Ele entra na célula. Essa célula começa a criar tipo um vacúolo aqui, ó, digestivo. E esse vacúolo digestivo passa pelo complexo de Golgi. Na verdade, ele passa pelo ribossomo. Não sei por que ele botou pelo complexo de Golgi. Entendi. São vários. Entendi. Olha só, é aquele negócio que eu falei para você. Ele entra por esse lado aqui, chega na célula, vai para o ribossomos. Antes de chegar no ribossomo, ele começa a ser atacado pelas clatrinas, que são acelera a digestão celular. Vai para o ribossomo desmonta ele todo e faz vários pedacinhos dele. Aqui, ó. O DNA dele, ele está íntegro. Esse material genético ele começa a ser desfeito e é direcionado para o complexo de Golgi. Do complexo de Golgi, todo o vírus é refeito. Ele escraviza. Não, peraí, retículo plasmático. A proteína inicial é refeita, depois direciona esse RNA dele, ou DNA, para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, o capsômero dele é refeito e ele é liberado para a célula, é formado exocitose. Tá? Isso é quando a célula não consegue destruir o vírus. Quando ela consegue destruir o vírus, essa etapa aqui ele já digere a célula e o vírus e acabou, ele morre. Tá? O vírus normalmente não preza o núcleo. Tem os poros dele, mas ainda tem uma defesazinha. Tem outras organelas que defendem o vírus. Deixa eu só ver se eu consigo apresentar a imagem que eu estava vendo aqui. Geralmente, será que eles vão pedir como essa parte? Então, eu vou apresentar a pergunta que a menina colocou lá no grupo. Tomara que não caia isso, né? Nessa aula aqui, nessa aula 15. Porque eu lembro que da aula 15 não caiu nada da AP. Não caiu nada sobre sala competente, nada. E até porque a questão da sala competente é fácil, é tranquila. Talvez caia para colocar o quadro da expressão da virose, talvez. Porque é o que mais exemplifica a questão da expressão da virose em células. Eu te aconselho a estudar aquela parte do quadro. Quanto maior competência para a infecção, maior a virose. Isso, maior suscetibilidade à virose. A pessoa que também uma coisa que eu quero que você estude é o que eles sempre cobram eu acho que é o capítulo 18, que fala sobre métodos de transmissão de infecção. Transversal. Isso aí é facinho, isso eu sei. Horizontal é de uma pessoa sadia, doente para sadia. Aí a AIDS, a rubéola, a vertical é em útero. Aí é a mesma coisa, AIDS de mãe para o filho, a AIDS, a rubéola. E a vertical pode ser a doença AIDS, não, por exemplo. Para mãe e para o filho não é vertical, não. Mãe para o filho é outra. Não é vertical, não? Deixa eu ver. Mas eu sei, isso aí para mim é bem tranquilinho. Sim, mas isso sempre cai. Olha só, não sei se você está conseguindo ver aqui. Cite os ambientes. É vertical mesmo, vertical. Vertical horizontal, vertical e tangencial, isso. Tangencial é indireta, né?
A raiva de animais, quando você mordido por um animal, por um gato, por um cachorro que tem raiva. Uhum. É isso. Vamos lá. Cite ambiente onde pode ser encontrado a presença de árqueas. Essa aí é fácil, mas essa aí é da P1. Esse é o maluco. Essa aí é da P1. Ah, não tem problema não. Eles não podem cobrar a questão da P2 na P1. Agora, da P1 na P2 pode. Ó, Pode? pode, porque você já estudou. Eles não podem cobrar uma coisa que você não estudou. Mas estão errados. Não está errado, não, porque da P2 tem o cronograma certo. Existe, mas se eles quiserem fazer, eles podem fazer. Mas aí é putaria. A arqueação encontrada em áreas termais. Não me xinga na aula, não, por favor, porque eu vou colocar isso no YouTube, senão eu vou ter prejuízo. Desculpa, esqueci. Áreas termais, rios e lagos de água quente. Isso. Lugar com vulcão ativo, essa aí eu fiz, essa é bem de boa, tranquilo. Isso aí é tranquilo. Você vai, são no fundo do oceano também, salinas, locais que lugares onde quase nenhum ser conseguiria viver, basicamente. Eles são adaptados. São adaptáveis. Sim. Característica estrutural da arqueia da bactéria. E essa aí eu não faço a menor ideia. Então, a árquea é um ser que ele tem uma adaptação ao seu DNA. O seu DNA tem uma proteção maior. Então, por ele ter uma proteção, que é o plasmídio, essa proteção faz com que ela se torne mais resistente a ambiente extremo. Já a bactéria não tem essa resistência a ambiente extremo. Qualquer aumento de temperatura, ela já morre. Então a arqueia tem adaptação ao ambiente extremo. Sim. E é o plasmídio que você falou. Sim, é o plasmídio que é o nome dessa adaptação. E as bactérias, elas fazem respiração aeróbica ou anaeróbica. Já as árqueas fazem quimiossíntese. Então a bactéria aeróbica e anaeróbica, árqueas, quimiossíntese. É de fácil adaptação a ambientes extremos pela estrutura plasmídio. A bactéria não consegue se adaptar a ambientes extremos. Não consegue. E também a bactéria ela consegue fazer uma cápsula dela endosporo. Isso aí é legal também. Isso. Ela consegue ambientes favoráveis, ela consegue ficar ali, meio fica latente, né? Ela fica um tempo ali e quando volta ao normal, ela recupera tudo ali. A única capacidade que a bactéria tem de resistir à alteração do ambiente é produzindo endosporo. Sim. Sem ser endosporo, ela não tem outra proteção. Faça um desenho de arranjo molecular de partículas de vírus envelopado e não envelopado. O desenho, isso aí. Isso, eu acabei de mostrar agora. Então, deixa eu ver aqui. O não envelopado, ele é constituído de capsômero, que são aquelas bolinhas. Isso. Ele tem Você não precisa colocar aquelas bolinhas. Você pode fazer um hexágono e um tracinho embaixo com as 3 perninhas. Esse é um vírus encapsulado, capsômero. Ele tem cosaedro, vê que ele é formado de vários triângulos. Isso. Aí tem a glicoproteína por volta, por fora, e o DNA internamente ali. Perfeito. Você só precisa colocar esse desenho simples. Agora, já um vírus envelopado, ele tem uma dupla camada, então você tem que destacar que o DNA dele tem uma proteção extra, que é o capsídeo. Cite um dos tipos de sistemas biológicos que podem ser utilizados para a propagação de vírus em laboratório. Você pode usar qualquer tipo de ser vivo, por exemplo, uma bactéria. Você pode semear um bacteriofago e esse bacteriofago ele consegue usar a bactéria como base, né, para se reproduzir. Letra B. Como a propagação viral pode ser detectada pelo sistema biológico? Nós temos células de defesa que... Peraí. Nós temos células de defesa que identificam, que trabalham como rastreadores. Esse rastreador... Qual que é a questão essa mesmo? Qual que é a questão? Peraí. Cite 2 tipos de sistemas biológicos que podem ser utilizados para propagação de vírus em laboratório. Isso aí é fácil.
Cultura de célula, você pode ver as alterações morfológicas e fisiológicas, a alteração na forma, na fisiologia, e animais de biotéria em diferentes estágios evolutivos. Você pode ver os sintomas, a questão se ele vai morrer ou não, e se ele não morrer, se sacrifica para fazer exame histopatológico. Pronto. Isso. É assim que se faz medicamento. Você usa vários tipos de animais em laboratório e vê a capacidade que esses animais têm de resistir à infecção por bactéria, vírus, fungo. Sim, sim. Você testa a suscetibilidade dele para produzir uma infecção. Essa aí eu fiz, eu acertei essa aí. Eu coloquei uma só. Bem tranquilinha também. Tá. Cite como a propagação viral pode ser detectada no sistema biológico. Por E célula de defesa, né? A primeira coisa que acontece é a produção de interferon. Produção de interferon, deixa eu anotar aqui. Os interferons são citocinas, são toxinas que o nosso corpo produz para tentar desacelerar o metabolismo e, com isso, impedir que as bactérias, os fungos, os vírus, qualquer patógeno que esteja no teu corpo consiga se alimentar. Então isso aí em termos é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Eu achei que tinha relação com a infecção, esse interferon. Não, toda vez que a pessoa entra em interferose, é sinal de que ela está com alguma infecção. Então, a primeira parte é a produção de interferon, desacelerar o metabolismo. Isso. Então, a célula. E o que acontece com a célula, então, no caso? A célula reduz o seu. Ela é o receptor dela, né? Ela reduz o receptor de. Eu vi isso aí. Mas pode continuar. Tá, ele reduz o metabolismo, então ele para de se alimentar na quantidade que ela está acostumada. Redução de metabolismo. O vírus não consiga se reproduzir. Então, reduz o metabolismo para que não ocorra a reprodução do vírus, né? Perfeito. Então, quando a célula não consegue se alimentar, ela não tem material suficiente para permitir a reprodução viral. Aham. Espera aí rapidinho, que eu vou parar a aula, mas produção de interferon, redução do metabolismo para que não ocorra a reprodução do vírus. Que tem a ver a relação da reprodução do vírus com a célula alimentar?